Bom, Thaís, você já participou de várias lives comigo, né, também. Thaís foi, na verdade, uma paciente minha. E aí você acabou passando, né, acabou gostando do trabalho e, inclusive, depois acabou fazendo a formação Seven Healings. E hoje é aí uma super referência, considero você uma pessoa incrível, uma terapeuta que eu indico. Inclusive, os colegas também indicam você, é, tanto Tá? pela sua história, quanto pela sua dedicação, quanto pelo seu desempenho. E então eu queria que você contasse um pouquinho, começa contando pra gente, né, como foi esse processo de você ter essa vontade, né? Você tem uma história de autocura que, que Sim. seria bacana talvez você compartilhar com o pessoal. E daí, Uhum. alguns já provavelmente ouviram a sua história, te conhecem, mas outros não. Então, conta um pouquinho esse início seu para que as pessoas entendam daí o processo da Seven Healings. Sim. Bom, boa noite, pessoal. Sou bióloga, na verdade, graduada pela Unicamp e também sou terapeuta integrativa, especialista Seven Healings, em busca do meu processo de autocura de uma psoríase que eu já estava tentando tratar já há mais de 7 anos pela medicina tradicional. E eu já estava desanimada em relação à minha cura, não estava tendo avanços significativos. Foi quando eu te conheci. Em 3 sessões eu me curei definitivamente da psoríase, de outras alergias de pele que eu tinha também, alergia Uhum. alimentar, fora as questões emocionais também que me travavam. Eu falo que a Seven Healings, ela destravou a minha vida. Falando sobre você, porque quando eu tive a crise de pânico e a depressão, eu descobri muita coisa de mim quando eu comecei a me Sim, auto. O que que você descobriu em relação, já nesse processo da sua autocura, por exemplo? O que que você não sim. sabia que você descobriu, por exemplo? Na verdade, que o nosso corpo ele grava coisas que a gente não imagina, né? Situações que eu vivenciei ali aos 2 anos de idade, relacionadas à separação dos meus pais, me marcaram e tinha relação profunda com o meu processo de psoríase que eu fui desenvolver aos 21 anos de idade. Então, a Seven Healings é um processo de, além de ser uma ferramenta maravilhosa de cura, né? Que estimula o processo de cura, ela permite o autoconhecimento, né? A gente consegue entender exatamente o que tem por trás dos nossos sintomas, que nada acontece por acaso, que tudo tem um sentido e que a nossa biologia, o nosso corpo, ele é perfeito, né? Que você hoje, olha só como o mundo dá voltas e voltas. Hoje você ajuda pessoas exatamente que passaram pelo processo, provavelmente que você está passando. E lida com escudos Exatamente. mais, né? Porque problemas de pele, escudos da perda. Me conta um Sim, pouquinho exato. assim, me conta um pouquinho os pacientes que você atendeu com essas questões, assim, como que tem sido atender com a Seven Healings para você? Tem sido maravilhoso, assim, cada paciente que aparece na minha frente é uma coisa, assim, maravilhosa e os resultados são muito rápidos, né, Roberta? É incrível. A gente pega, assim, pessoas com alergias de processos de anos e anos que nem aconteceu comigo e ali em 2, 3 sessões a gente resolve por completo. Então eu falo, a gente tem que difundir esse conhecimento, a gente tem que mostrar para as pessoas que a cura ela está dentro da gente, que tem um caminho muito mais rápido, muito mais objetivo, né? E que a Seven Healings ela permite isso também, né? Esse salto quântico da cura. Então, tem sido maravilhoso, Roberta. A Seven Healings é a minha vida, assim. Eu Uhum. amo atender. Sim. E a Seven Healings, eu falo muito, tudo bem, eu desenvolvi a metodologia em si, mas as bases da metodologia não são minhas bases. Precisaram de profissionais, cientistas, estudiosos que dedicaram literalmente toda a sua vida para a gente chegar onde a gente está hoje, né? O próprio Dr. Hammer, Sim. o próprio Patrice Benini, Daniel Grosjean, que são os dois franceses criadores da micro, que queira ou não é nossa base, uma das nossas bases. Uhum. Tem vários e vários profissionais que a gente precisa dedicar, né? E tanto a parte, alguns autores americanos também, Robert Rapé, não sei se você conhece, ele foi uma das pessoas que me ajudou muito a entender. Ele Uhum. era austríaco, mas ele morou no Brasil e ele foi um dos mestres para mim na minha jornada. A Susan Andrew, então assim, que também é americana e mora no Brasil. Teve muitas pessoas que ao longo dessa jornada fez a Seven Healing ser o que ela é, né? Ter esse processo. Então, assim, eu não olho como uma técnica minha, mas como uma ferramenta, né, que teve muitos e muitas jornadas aí de estudos e estudos até a gente chegar
através da experiência, né, através da necessidade, eu falo que a solução vem quando o problema aparece, né? Se a Sim, solução não iria sim, vir se o problema não aparecesse. Então, é muito sim. bacana. Mas É, demais. Posso só comentar uma coisa? As pessoas às vezes têm chegado para mim perguntando, né? Agora que você está na semana, algumas pessoas entraram em contato comigo. Mas, Thaís, tem a ver com religião? Tem a ver com misticismo? Não, gente, é ciência pura, né, Roberta? É com muita ciência, como você certeza. acabou de... Ciência e técnica e muito conhecimento. Sabe o que acontece, Thaís? Eu sei por que as pessoas fazem essa confusão. Antigamente era separado, né? A gente teve uma era em que ciência e religião e política eram Sim. muito ligados. Ciência também. A Hum, ciência e a cura eram na mãos de religiosos. Então, bispos, sacerdotes e tudo mais. Então, sim. a religião e a cura, antigamente elas eram juntas. Aí teve uma outra fase, uma outra época em que teve aí a época da religião, que começou a queimar bruxas, todo esse processo. Então, Sim. também teve uma época em que essa autocura natural e, enfim, né, não vou entrar nesse processo, também era vista como algo ruim. E que só a Uhum. medicina newtoniana, que é ver para crer, L, né, se eu vejo, aquilo existe, e começou a tirar o outro lado que a gente existe, que tem, que é o mental, que é o emocional, que é o campo sutil, que é, queira ou não, a física quântica, que é a energia, que não tem absolutamente nada a ver com religião. Hoje Com tem um livro certeza. que chama é, a, o livro do Amit Goswami, aquele físico quântico, e ele tem um livro incrível que ele fala sobre a questão da física quântica associada à saúde. O quanto muitas vezes a gente desacreditou e acabou meio que deixando de lado, e olha só, medicina alternativa, medicina complementar, olha só o nome Exato. que se dá ao trabalho que é fora da medicina tradicional. Então, isso foi literalmente deixado de lado com interesses, indústrias farmacêuticas. Agora, quando nós falamos sobre Seven Healings é espiritismo, a gente recebeu esses questionamentos também, engraçado. Uhum. Por quê? As pessoas elas não estão acostumadas a ver a saúde como um todo. Elas estão ainda pegadas, achando que saúde é tratar o corpo físico. Mas elas esqueceram que para ligar no telefone hoje eu não preciso de conexão de fio. Elas não entenderam que quando elas passam no sem parar, elas não precisam ter conexão. É simplesmente um chip que pega o sensor à distância. E por O que próprio seria WhatsApp, diferente né? o próprio WhatsApp? Então a tecnologia, ela existe, mas o nosso cérebro, os nossos neurônios, a tecnologia é muito maior. Só que a gente não conhece, aliás, a gente conhece, inclusive esses estudos vêm de 1932, física quântica não é nova, só que foi deixada de lado. Exatamente. Então, isso já existe. E as pessoas ficam, nossa, mas como assim a Roberta consegue, né? Ou a Thaís consegue tratar a distância? Como assim é possível fazer uma leitura holográfica de um corpo, né? Hoje a gente vê aí Exatamente. pelo Facebook que está começando a trazer desenvolvimento em 8D e não sei o quê, né? E uma tecnologia. Gente, Uhum. mas a gente tem isso no nosso corpo já. Então, Exatamente. Eu falo que o nosso corpo é a maior tecnologia que existe. exato. A Né? gente não usa nem 1% do que a gente tem dentro da gente. E na Seven Healings eu falo que é a medicina do futuro, é o tratamento do futuro, mas não está perto do que o nosso corpo tem capacidade ainda. Eu falo que ela ainda é arcaica. E as pessoas acham que é muito. Então, assim, gente, é o começo da nova medicina, o que a gente está aí. Então, tem muita Sim. coisa boa. Ficar com enxaqueca durante 20 anos, tomando medicamento, e você, com uma sessão, trazendo a consciência para o paciente, trazendo a informação no corpo dele, sem muitas vezes ele saber que foi assim, no seu caso, provavelmente, eu não sei se eu tinha Sim. passado informação, mas tem casos que a gente não consegue identificar e passar a informação para o paciente, e o paciente melhora. Uhum. O paciente não precisa saber da informação.
Como que tem sido a sua experiência, assim, com os pacientes em relação à, à questão dos seus processos de autocura, em questão das melhoras dele? Me conta um pouquinho, se você tem conseguido ver, se você tem tido essa experiência, como que tem sido? Sim, você diz em relação aos resultados, eu posso citar um caso que você estava falando que. Pode sim. Isso, em Ah, relação tá. a CAS mesmo. Que a gente fala de tanta Sim, coisa, mas a gente às vezes não dá tempo uhum, de falar de algum caso. Me conta um. Uhum. sim. Tem um caso de uma senhora que eu atendi, mais de 60 anos, e ela se queixava de dor de cabeça a vida inteira, enxaqueca que ela sentia, falta de ar e dor nas pernas. Aí a gente fez a Seven Healings. A primeira memória que deu de um abuso que ela tinha sofrido aos 11 anos de idade. E assim que eu fiz o desbloqueio, só pela expressão dela, ela nunca tinha falado para ninguém, mais de 60 anos, né? Então aquela questão, as dores caladas, elas falam no corpo em algum momento. Então esse processo, esse trauma que ela vivenciou aos 11 anos de idade, manifestou em todos esses sintomas e com uma sessão ela se libertou de tudo isso. Foi uma sessão, porque era isso, era aquela informação ali que estava mais urgente, precisando ser liberada. E assim que a gente desbloqueou, em 15 dias ela falou que ela já não sentia mais nada. Então, assim, isso não tem preço, né, Roberta? Anos e anos de sofrimentos, de sintomas. Com uma sessão a gente consegue aí liberar e trazer a cura. E é maravilhoso.